E o Flamengo amargou mais uma derrota em Fla-Flu na temporada. Será que preocupa? É uma partida que deixa cicatrizes ou deixa lições para as finais de Copa que estão por vir? Ou será que o Flamengo jogou bem, apesar do resultado negativo, teve as melhores chances, foi prejudicado por arbitragem? Enfim, eu estou convivendo desde ontem com essas duas opiniões pela timeline e também com as pessoas que eu converso. Então, eu vou, nesse vídeo, conceder a minha opinião amparada na minha análise. E futebol é uma zona cinzenta, onde não há verdade absoluta. Então, eu te peço permissão para dar a minha opinião e a minha análise e te convido para seguir comigo nesse vídeo. Já deixa o teu like, se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Eu gosto de analisar jogos de futebol de acordo com a história que eles possuem. E a história ela começa antes da partida iniciar, no plano de jogo. O que é o plano de jogo, pessoal? É a estratégia que treinador, né? A estratégia que um treinador tal define para superar um adversário. E essa estratégia ela pode ser pautada em fortalezas que a sua equipe tem e pode ser pautada também em fraquezas que o seu adversário tem. E uma coisa que me incomoda um pouco no Flamengo do Dorival é que nem sempre o time está disposto a aproveitar fraquezas do adversário. A gente viu isso acontecendo no jogo contra o Vélez, no segundo jogo contra o Corinthians, pontualmente. Porém, no jogo contra o Botafogo, no jogo contra o Ceará, no jogo contra o Goiás e também na partida contra o Fluminense, entre outras, no jogo contra o São Paulo, a gente não viu um plano de jogo que, na minha opinião, fizesse um sentido de acordo com o adversário. Muitas dessas vezes as partidas foram vencidas. A partida contra o Fluminense poderia ter culminado em uma vitória. O Flamengo, na letra da lei ali, ele produziu mais chances de gol do que o Fluminense. O estilo de jogo do Fluminense é um estilo de jogo que aceita risco, que lida com o risco de uma maneira um pouco diferente. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens baseadas nessa análise. E por que eu estou falando isso, né? O Fluminense, ele é um time que faz uma saída de bola específica e ataca de uma forma, quase que única no futebol mundial. É difícil você apontar no futebol mundial um cara que seja parecido com o Fernando Diniz em estilo. Por quê? Porque o Diniz aglomera muita gente na zona da bola. Tá? Ele acaba aglomerando na sua saída de bola, inclusive seus atacantes. Ele traz o Cano para participar da saída de bola. Aqui está o Arias, né? Você vê o Rodinei o tempo todo aqui em cima. O Felipe Luiz, que não é nenhum garoto, né? O Flamengo sofreu demais com a ausência do Ayrton Lucas nessa partida. O Diniz aglomera muita gente em um lado. E você vai machucar muito mais um adversário se você conseguir atacar o outro lado, né? Já que você vai ser pressionado por um lado, você vai executar aqui a tua marcação para retomar a bola, e o Flamengo conseguiu retomar a bola na defesa do Fluminense, quase abriu o placar com o João Gomes. Então, nesse aspecto, a marcação alta funcionou, porém, quando a retomada acontecia num bloco médio ou até num bloco baixo, o time do Fluminense estava todo penso para um lado. No primeiro tempo, bastante penso para esse lado esquerdo de ataque do Fluminense, lado direito de defesa do Flamengo. E aí esse que foi um dos grandes problemas, na minha opinião. O Flamengo recuperava a bola, só que do outro lado não tinha ninguém para entregar amplitude. Quem tinha para entregar amplitude
seria o Felipe Luiz, com 37 anos. Quantas vezes ele fez isso no primeiro tempo? Uma única vez, né? Nesse frame que você está vendo aí. Na maioria das vezes, acontecia isso. Inclusive, nesse lance, ele vai e a bola balança, volta para a defesa, e quando retoma até o ataque, o Felipe já não acompanha mais. Então, o Flamengo não explorou, né? O Flamengo explorou parcialmente maior zona de risco do jogo do Fluminense. O Fluminense é um time que joga aglomerando gente de um só lado, mas sai com uma saída de bola onde ele não dá chutão. Eu tenho até bastante restrição com relação a isso, não com relação ao chutão, mas é porque para mim não faz muito sentido. Se você atrai muita gente para o seu campo, se você atrai muitos adversários, eu não vejo como algo que faça sentido você não usar uma bola longa, né? E o Fluminense, especialmente ontem, não usou, se recusou completamente a usar a bola longa. Eu acho que se o Fluminense conseguisse deixar isso de uma forma mais híbrida, seria ainda mais efetivo. Fato é que, especialmente na primeira etapa, que para mim foi determinante para o resto da partida, o Fluminense teve 55% de posse de bola, e deixou o Flamengo muito desconfortável. Ele vai deixando o jogo meio caótico, como nessa imagem, e isso faz com que se aglomere também muitos jogadores do adversário. O Flamengo tentava fazer uma marcação individual, né, uma marcação alta individualizada, e com a, aspas, desorganização do Fluminense, o Flamengo também se desorganizava e não apresentou uma amplitude para poder aproveitar a jogada no lado oposto, já que o Fluminense atacava por um lado. E isso gerou, né, uma pouca fluidez no jogo. O Flamengo estava sempre numa zona muito congestionada, a bola dificilmente estava limpa, e ainda assim criou 2 chances de gol. E aí teve a questão do pênalti, né? O Fluminense gerou, inclusive, uma inversão, que foi tudo que o Flamengo não fez na primeira etapa. O Fluminense conseguiu gerar uma inversão, uma chance de gol. Para mim, o Santos cometeu um pênalti, mas eu respeito quem acha que não foi pênalti. Assim como eu acho que o Manuel cometeu um pênalti no Gabigol no primeiro tempo e não foi marcado, a arbitragem foi muito ruim. E o Fluminense, no segundo tempo, baixou as suas linhas, ficou de uma forma bem parecida com essa imagem aqui. Ficou um pouco lento aqui. Peraí. Ficou de uma forma bem parecida com essa imagem, o Fluminense praticamente defendendo num 6-4-0. No segundo tempo, após o gol, a postura se tornou imediatamente essa. Atacando o Flamengo um pouco mais no lado esquerdo da defesa do Flamengo, que facilitou o Flamengo poder gerar inversões. Só que aí, quando ele coloca o Natan, ele praticamente ganha o jogo, porque ele começa a ter bastante troca de passe e aproximação, né? E aqui, nessa jogada do gol, separei alguns frames, né? Porque o Fluminense fica ali 2 minutos com a bola e ele manipula a defesa do Flamengo, né? O Davi Luiz encaixa aqui no Natan, né? Ele fixa a marcação no Natan, e o Rodinei está aberto aqui com Arias. Só que olha o que vai acontecer, né? O Thiago Maia vem para compensar, porque o Natan sai da área, o Thiago Maia fecha para fazer a linha de 4 e compensar, né? Só que o Arias baixa e fixa a marcação no Rodinei. E aqui o Cano não, eu tenho que ver quem foi, tá? Vem e faz um 2 contra 1 em cima do Davi Luiz, e aí o Fluminense chega na linha de fundo, o Flamengo fica tão desorganizado que surge uma linha de 5 com o Thiago Maia dentro da defesa. Isso não foi nada proposital, ele está marcando ninguém aqui. O Flamengo gera uma desorganização grande na defesa, a forma como o Fluminense ataca, quase que fazendo um rondo, né? E aí depois o gol sai e sai no decorrer dessa jogada. Para mim, o Léo Pereira falha bastante, né? Tem total, absoluta capacidade de cortar a bola e não corta. E o Flamengo perde um jogo extremamente bagunçado, tá? A arbitragem foi muito ruim, mas ainda no primeiro tempo, que foi uma etapa elogiada por muita gente pelo Flamengo ter tido 2 chances de gol, uma numa jogada de craque do Pedro para o Arrascaeta e outra numa retomada de uma saidinha, né, do Fluminense,
mas é fato que o time poderia ter sido muito melhor. Se ele tivesse um plano de jogo adequado para superar a principal fragilidade do Fluminense, que é o ataque no lado oposto. Quando o Fluminense perde a bola, o lado oposto está completamente despovoado. Você tem possibilidade de gerar 1 contra 1. O Flamengo jogou sem nenhum ponta, não abriu o Arrascaeta ali, não abriu o Gabriel ali, não colocou o Everton Cebolinha, não tinha o Ayrton Lucas. Se tivesse o Ayrton Lucas, talvez isso não tivesse sido um problema, porque o Ayrton Lucas iria atacar o tempo inteiro aquele espaço. Mas o Flamengo não tinha o Ayrton Lucas nem ninguém para atacar aquele espaço. E aí não atacou o espaço ficou lá posto e o time abriu mão disso aí e ficou tentando atacar pela zona mais congestionada. O que gera uma certa preocupação da falta de alternativas que essa equipe tem. A gente já fala bastante sobre essa Pedro dependência, né? E o Flamengo teve essa dificuldade ontem de, quando bloqueado nas suas faixas ali preferenciais, faixa central e lado direito do campo, ficou ali sem saber muito bem o que fazer e sem conseguir agredir o adversário como deveria poder. Tá bom? Essa é a minha opinião. Respeito se você tiver uma opinião diferente, deixa o teu comentário aí, respeitoso, lógico, né? Até porque eu tô te respeitando aqui com a minha opinião. E eu vou nessa, tá bom? Um abraço e eu fui.